E temos aí chororô de Eduardo Bolsonaro após aí mais uma humilhação sofrida pelo governo Trump. O Eduardo Bolsonaro passou aí, eu cheguei a mostrar aqui nos últimos meses, ele passou muito tempo dizendo que, olha, ele tá nos Estados Unidos para acabar com a ditadura que tem no Brasil, ele vai conseguir sanções contra o Alexandre de Moraes, contra o Brasil também sanções, o Lula que se cuide, porque o Trump vem aí e o Trump é amigo dele. Pois bem, eis que em determinado momento chegou ao Brasil um representante da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que eu já expliquei aqui algumas vezes, eu chamo aqui de a Central de Golpes dos Estados Unidos. A OEA é usada historicamente para dar golpes de Estado onde eles querem. Como, Thiago? Às vezes eles não conseguem dar um golpe como foi no Brasil em 2016, ou como foi no Peru, por exemplo, em um golpe parlamentar. Não. E aí, ou militar ali, com alguns militares corruptos. Não. E aí o que eles fazem? Eles usam, obviamente, gente muito corrupta do país e usam a OEA para questionar eleições nesses países. Assim deram um golpe na Bolívia em 2019, deram um golpe também, o do Peru foi em 2021, se eu não me engano, 2019 foi na Bolívia, deram um golpe no Paraguai, em Honduras, em vários países da América Latina tiveram golpes aí nos últimos 15 anos, golpes com o dedo direto da OEA. O golpe no Brasil de 2016 teve o dedo ali da CIA, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas não exatamente da OEA. Pois bem, eis que chega a OEA ao Brasil. A OEA tem gente ali aparelhada pelo governo Trump. O Trump aparelhou os órgãos todos. Eu dou exemplo, a Interpol colocou muita gente de extrema-direita lá. Aparelhou ali também todos os estadunidenses que estão em cargos na ONU, cargos de embaixadores, ele foi aparelhando tudo. Parte o Biden desaparelhou, mas parte não. O Biden foi bem conivente com tudo que o Trump fez, bem conivente, assim, deixou muita gente de extrema-direita. Eu sempre falo, ninguém ajudou tanto a extrema-direita mundial quanto o Joe Biden. Ele é o maior... Assim, o maior líder da extrema-direita mundial não deveria ser o Trump, deveria ser o Biden. Só que o Biden é um líder mascarado, ele não mostra, ele finge que ele combate o que, na verdade, ele fortalece. É só ver aí, o Chega, que é o partido de extrema-direita, chegou a ser a segunda maior força de Portugal. O partido neonazista da Alemanha está para ganhar as próximas eleições, eles estão crescendo no mundo inteiro. Por quê? Porque as políticas do Biden, a maneira como ele e os Estados Unidos passaram a forçar ali os países europeus a fazer o que os Estados Unidos querem e a serem ali também uma espécie de seu quintal, isso fez com que quase todos os líderes europeus tivessem rejeições, e eles têm rejeições altíssimas, e a extrema-direita tem uma avenida ali para caminhar, explorando as contradições, porque o que estão fazendo os líderes europeus hoje em dia é extremamente contraditório. É você mandar aí bilhões e bilhões e bilhões para a Ucrânia, recebendo nada em troca. Sempre que possível, a Ucrânia ali, boa parte da Ucrânia estava com os nazistas na Segunda Guerra, e aí falando para a população que, vamos colocar política de austeridade porque a gente precisa se proteger da Rússia malvadona, e a Rússia nunca ameaçou a Europa, e aí todo mundo vê que quando o Putin falou, olha, vou explodir a Inglaterra, o Putin não falou isso, mas um dos ministros dele, foi em resposta a declarações dos ingleses, que os russos estavam quietos, os ingleses falaram, a gente vai invadir a Rússia aí, a gente não descarta usar bombas nucleares ou dar isso para a Ucrânia usar. Aí a Rússia falou, se vocês derem armas nucleares para a Ucrânia, a gente vai afundar essa ilha que vocês chamam aí de Reino Unido. Veja a diferença. E eles acham que a população vai ver só a resposta dos russos e entender como ameaça e não vai ver que eles foram provocados. Só que cada vez mais a população tá vendo. E aí a extrema-direita vem com tudo. E aí nisso tudo, na OEA, tem gente de extrema-direita sim, lá. Porém, chegaram ao Brasil. Eu vou mostrar aqui uma foto, porque ele já chegou ao Brasil e o Eduardo Bolsonaro comemorou muito, porque ele descumpriu um acordo que tinha feito com o TSE. Tá aqui o secretário da OEA, com Carla Zambelli, com a bandidagem toda. Ele também se reuniu, obviamente, tem foto dele aí com Barroso, Alexandre de Moraes, se reuniu lá, mas se reuniu com os bolsonaristas. Estava combinado que se ele se reunisse com os bolsonaristas, ninguém proibiu, mas que não tirem fotos exatamente para eles não ficarem criando narrativas. Tiraram fotos. Eduardo Bolsonaro comemorou, e aí se você é plantonista aí dos que vem em todos os vídeos, já está sabendo que na semana passada o senhor Pedro Vaca disse aí no seu relatório final que não há problema nenhum com a democracia do Brasil, não há problema nenhum
com o processo eleitoral do Brasil e não há problema nenhum no Brasil. O Brasil não vive uma ditadura. Tem um problema que ele citou no Brasil. Um problema, isso eu tenho que falar, que é há deputados como Nicolas Ferreira que vão de peruca no Congresso e ficam ali fazendo palhaçada, ficam ali fazendo coisas que não são ali do que deveria se fazer um parlamentar. Ou seja, o único problema que ele citou foi Nicolas Ferreira. Pois bem, Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais colher a humilhação. Ele podia ficar quieto, mas não. Ele foi lá colher a humilhação. Vou te mostrar aqui Eduardo Bolsonaro choramingando aí, porque sofreu mais essa traição. Inclusive, vou citar aqui, já antes de mostrar o Eduardo Bolsonaro, tem uma matéria do Jamil Chad no UOL, em que ele diz ali, que com fontes do primeiro escalão do governo Trump que ele conseguiu, que eles até chegam a estudar aí algum tipo de sanção contra o Alexandre de Moraes, afinal o Alexandre de Moraes peitou e humilhou mundialmente o Elon Musk, que é aí praticamente chefe do Donald Trump. Porém, vai ser um grande problema e o Brasil é um grande parceiro comercial, então melhor deixar tudo como tá, porque vamos aí brigar com o Brasil só por causa do Alexandre de Moraes? Não. Eles temem até uma retaliação do Brasil. Aí você vê como é bom ter um governo como o Lula, em que você vê Estados Unidos não fazem nada ali contra alguém que humilhou o principal membro do governo deles, que é o Elon Musk, que agora está cada vez mais afastado, né? Já falou que vai sair do governo, mas ainda não saiu, tá afastado, que tem que cuidar da Tesla, que tá tendo prejuízos históricos. E aí esse país fala, ó, receio aí, pô, porque vai que o Brasil me retalha, ó, que coisa, ó onde chegamos. Consegue imaginar nos governos de direita se os Estados Unidos teriam medo de alguma retaliação do Brasil em qualquer coisa? Jamais, estavam nem aí. Agora, apesar do Trump fazer aquela política agressiva dele e tudo mais, eles não querem retaliação não. Inclusive, se você ver, o Brasil foi o país que ficou com as menores tarifas. Com as tarifas todas anunciadas, quem mais saiu ganhando foi o Brasil. Do mundo inteiro. Que coisa, né? Isso porque ele ia sancionar o Alexandre de Moraes. Com vocês aqui, ó, Eduardo Bolsonaro. É bom que o vídeo dele começa com uma explanação histórica. Vamos lá. A OEA nasceu em 1948, num clima de pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir os direitos humanos, defender a democracia e esses nobres valores de justiça. Só que, no entanto, eu tenho que relatar... A OEA nasceu em 48, junto inclusive com o Estado de Israel. E aí a OEA se tornou a central de golpes. A partir dos anos 50, e aí nos anos 60 muito mais, eles passaram a dar golpes de Estado em todos os países da América Latina, quase todos. Alguns poucos se livraram de golpes de Estado. Onde eles não davam golpe, eles colocavam um governo extremamente amigo que simplesmente entregava tudo. A OEA, Central de Golpes dos Estados Unidos. Aí, nas palavras aí do Eduardo Bolsonaro, eu te dou o contexto histórico. Mas ele diz, mas no entanto, esses valores que nós queremos, né, que é o valor de ferrar com o Brasil, não tá dando não, ó. E esses nobres valores de justiça. Só que, no entanto, eu tenho que relatar aqui, né, que, por exemplo, a deputada Carla Zambelli certa vez veio aqui para alertar a OEA sobre as violações de direitos humanos, a censura e a perseguição que já estavam ocorrendo no Brasil. E no ano subsequente, quando nós retornamos para cá, uma delegação de deputados brasileiros veio cobrar a OEA da execução, da análise desse pedido feito pela deputada Zambelli, e eles não tinham feito nada ainda. E a deputada Zambelli não pôde acompanhar essa comitiva porque ela já tinha perdido o seu passaporte. E aí fica a nossa pergunta, né? Até quando eles vão esperar para começar a agir? Hoje em dia, eu mesmo, estou exilado aqui nos Estados Unidos, não tenho segurança para retornar no Brasil, e até agora nada da OEA, que inclusive mandou recentemente uma delegação para o Brasil, né, chefiada pelo Pedro Vaca, que é o relator para assuntos de liberdade de expressão. Foram ao Brasil muito pressionados, porque o Trump, a nova administração Trump, tinha acabado de sair da Organização Mundial da Saúde, e eles teriam medo de também que os Estados Unidos saísse da OEA. Tomara que saia. Cerca de 50% do orçamento da OEA é pago pelos cofres públicos norte-americanos. Então, fica aqui essa reclamação e o conselho para que não se dê mais moral para a OEA. É realmente um órgão irrelevante que não atua em direção a defender as liberdades. Já passou facilmente mais de um mês e nada de vir um relatório definitivo para realmente defender os brasileiros que estão debaixo de censura. O Moraes está fazendo diversas atrocidades. Como assim? Já chegou o relatório definitivo, ele finge que não. Já eu mostro aqui as notícias. O próprio governo Biden já negou a extradição do Alan dos Santos. Agora, pela segunda oportunidade, a Espanha está dizendo não ao Alexandre de Moraes na tentativa dele de extraditar o Oswaldo Eustáquio, porque aquilo que o Moraes considera crime, no exterior é entendido como liberdade de expressão. Tanto a Espanha quanto o governo Biden negaram a extradição, dizendo o seguinte, no governo Biden, fala, o Biden é o maior líder da extrema-direita, o maior ajudante da extrema-direita. No caso do governo espanhol, não é o governo, é a justiça que diz, olha, ele não está condenado no Brasil. Ele tem que estar condenado e aí a gente extradita ele no mesmo instante. Fora isso, a gente não pode extraditá-lo no momento. O problema é o seguinte, o Oswaldo Eustáquio está pedindo asilo na Espanha.
Entre ele não ser extraditado e ter um asilo para ele, vai uma diferença gigantesca que a maioria das pessoas não entendem. O Oswaldo Eustáquio, se ele estiver na Espanha legalmente, ou porque, vamos supor, ele se cadastrou numa universidade espanhola, paga lá um semestre, e mesmo se ele não for às aulas, ele tem visto de estudante. Só um exemplo, não acredito que seja o caso dele. Ou, enquanto ele pede o asilo, ele continua legalizado no país até que o asilo seja julgado definitivamente. Esse é o caso dele. Mas tem várias maneiras de se ficar legalizado no país e ficar lá. Eu não sei de onde vem a grana do Oswaldo Eustáquio, mas no caso a gente vê que ele não trabalha, né? Ficar sem trabalhar é fácil em algum país. Difícil é conseguir visto para trabalhar. Pois bem, eis que a justiça espanhola diz, olha, extraditar já é diferente, porque extraditar a gente tem que prender esse cara e mandar para outro país. Mas se não tem uma condenação, eu não vou prender o cara e mandar para o seu país. Bem diferente do que eles tentam alardear, que olha, o Alexandre está errado, estão aí peitando o Alexandre de Moraes. Nada a ver. Aí, crítica minha que eu sempre faço, que eu ainda não entendo, um dia talvez saberemos, por que o Alexandre de Moraes não finaliza os inquéritos. E simplesmente manda a Polícia Federal, aliás, a Polícia Federal, né, ele não manda, a Polícia Federal já indicia quem tem que indiciar, o Procurador-Geral da República já denuncia quem tem que denunciar, e já prendem todos. Mas não. Não, inclusive tem vários deputados aí no inquérito, o próprio Eduardo. Não encerra o inquérito. Aí eu fico naquela, por que será? Talvez um dia saberemos que forças ocultas são essas que estão protegendo eles. Inclusive o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio não estão presos por causa disso. O Alan dos Santos agora, segundo o Eduardo Bolsonaro, tem alguma proteção do Trump, mas antes nem isso. Aí ele fala, OEA é um órgão irrelevante. Fala, peraí, mas faz 2 meses que você estava falando que a OEA ia fazer de tudo, ia fazer acontecer no Brasil. Aí agora eles são irrelevantes? Que coisa! Notícia aqui do Metrópolis, que tá cheio de jornalista bolsominion. O relatório da OEA deixa o STF de lado e faz críticas a Nicolas Ferreira, ou seja, não viram nenhum problema na atuação do STF ou do TSE. Eles tinham que relatar ali problemas, relataram o Nicolas como um problema para o Brasil. Mostrei aqui outro dia, da Gazeta do Povo, que é de extrema-direita. Relatório da OEA ignora o que eles chamam de censura do STF contra a direita e critica peruca de Nicolas. Coisa, mas nossa, esse era o cara que ia salvar aí, ó. Aguardem 72 horas. Aí deu ruim, né? Aí a narrativa do Eduardo Bolsonaro caiu. Pra piorar, ele tá sendo aí cancelado pelo bolsonarismo por estar fazendo aí viagens caríssimas, tá indo a eventos caríssimos e resultado que é bom nada. Até agora o Alexandre de Moraes segue fazendo tudo o que quer fazer, que é exatamente o que ele tem que fazer, porque ele é ministro do STF. Estamos numa democracia. Se ele quiser aí, se ele for condenar alguém, ele que condene. Se ele for inocentar alguém, ele que inocente. É assim, mas os bolsonaristas não, eles queriam interferência, que não tá tendo. Ai, gente, das humilhações sobrou isso aqui pro Eduardo Bolsonaro. Choraminga. Porque o papai dele vai ser preso, ele pega ali um print de um tweet de outra pessoa que tá dizendo, a Moraes está correndo, o tempo joga contra a farsa do golpe, todo mundo já desembarcou do roteiro da Netflix. Eles inventam uns negócios aí. No roteiro da Netflix ele diz 7 anos para julgar o mensalão, mas com Bolsonaro, por que será? Medo de 2026. Lembrando que o mensalão era uma farsa e os próprios ministros do STF mostraram que não teve nada de compra de votos, era um esquema de caixa 2 com dinheiro da Visa, de cartão de crédito, nem tinha nem dinheiro público no tal do mensalão. E lembrando que lá no mensalão demoraram ali para o julgamento porque o Procurador-Geral da República não conseguia prova, e aí ele foi até a Alemanha em 2010 buscar lá uma teoria chamada Teoria do Domínio de Fato, que permitia ali que, olha, eu posso condenar o ministro Zé Dirceu por um ato que alguém do 5º escalão fez. Por quê? Porque ele nomeia o seu assessor, que nomeia o assessor, que nomeia o assessor, que nomeia o outro, então a culpa é dele também. Vou prender todo mundo. E o próprio alemão que criou a teoria do domínio de fato falou, olha, essa teoria não se aplica nesse caso, mas nem de longe. E aí, o julgamento seria em 2011, mas atrasaram um pouco o julgamento para coincidir em 2012 com o período eleitoral. Foi feito de propósito, para ver se batia forte no PT na época em que o governo Dilma tinha aí a maior popularidade. Não deu certo, o Haddad acabou eleito prefeito de São Paulo naquele ano, mas foi por isso que demorou 7 anos, que não tinha prova, e aí fica difícil, né? Lembra até hoje da Rosa Weber, lembrando que na época ela tinha Sérgio Moro como seu assessor, a Rosa Weber dizendo que, olha, não tenho provas
contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. Ou seja, a literatura jurídica diz que eu sou juíza e ele é réu. Eu condeno porque eu posso. Ele que se dane, é petista, vai pra jaula. Era assim. Aí agora, ele tá, ai, por que estão julgando tão rápido? E vamos falar, o mensalão, que era aquela farsa toda que a imprensa inventou, e até hoje quando cita ainda com fake news, não envolvia violência, tentativa de golpe de Estado e nada disso. Já o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, ele quer que não seja julgado para tentar dar outro. Tá ruim, viu? Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!